Ao vivo? Ficou ao vivo. Olá a todos vocês, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer encontrar todos aqui. Nós aceitamos o desafio da editora JH Mizuno para comentar o maior desafio jurídico do direito eleitoral, tá bom? Nós vamos fazer aqui um grande debate, é uma live meio atípica, né? Porque nós vamos fazer sozinho e nós vamos comentar o que a doutrina está falando, o que a jurisprudência, e vou logo dizendo que a doutrina e a jurisprudência está falando muito pouco. É, na realidade, um grande imbróglio jurídico que nós vamos ter que desvendar. Antes, quero dizer para vocês que nós vamos, para quem fica até o final, nós vamos sortear esse livro, Manual de Prática Eleitoral, o único livro de prática eleitoral existente no Brasil. Esse aqui eu coloquei 20 anos de prática eleitoral, eu atuei 17 anos como promotor eleitoral e criminal, 3 anos como advogado. Então, a experiência de 20 anos de prática eleitoral nós colocamos aqui. Essa edição aqui, ela está sendo agora a 4ª edição, ela está um pouquinho mais fininha, porque a parte prática do livro nós colocamos no site várias peças práticas para baratear mais o preço para você, tá bom? Então, até o final, nós vamos sortear esse livro, Manual de Prática Eleitoral. Eu acho que o Rafael está anotando aí o nome das pessoas que vão ficar com a gente aqui até o final. É uma live curta, nós vamos ficar aqui durante 30 minutos. E quem fica até o final, nós vamos sortear esse livro, tá bom? E aí nós vamos também responder algumas perguntas. Bem, vamos começar. E também uma coisa interessante para você. Eu estou vendo aqui que está entrando promotores, juízes, concurseiros. Que bom entrar em contato com todos vocês, né? Não esqueçam depois de ir lá para meu perfil FDCUB, que todos os dias nós postamos uma dica de eleitoral lá no perfil FDCUB, tá bom? Vamos lá. A matéria que nós vamos falar, eu vou falar de forma muito didática, porque, como eu estou dizendo, é uma matéria muito complexa e que não é enfrentada ainda pela doutrina e pela jurisprudência. Nós sabemos que nós temos uma crise nunca presenciada pela história da humanidade, é a crise da Covid-19. Essa crise, ela causa sim um dano social grande, causa ainda um dano à saúde de todos os brasileiros, esse aqui é o pior, mas também causa um dano jurídico. Que dano jurídico é esse? Ela entrou e ela chegou justamente em um ano eleitoral. E agora? As eleições serão adiadas? É possível adiar para quando? É possível adiar para o próximo ano? As eleições serão unificadas? Como será as prévias partidárias? Qual a diferença de prévia partidária para convenção partidária? É possível fazer eleição de bens? Ou seja, na realidade é uma complicação jurídica muito grande. Vamos começar da forma mais simples. Olha só, evidentemente nós sabemos que o povo brasileiro está sofrendo muito e várias cidades do Brasil estão em estado de calamidade ou estado de emergência. Há uma diferença entre o estado de emergência e o estado de calamidade. O estado de emergência, o dano social está na iminência de acontecer. E o estado de calamidade, ele já foi efetivado. Infelizmente, como é um inimigo comum a todos e a todo mundo, toda cidade do Brasil ou está em estado de emergência ou está em estado de calamidade. Nesses dois tipos de estado de emergência ou calamidade, o cidadão brasileiro ele vai precisar ser socorrido. Ou seja, ele vai precisar, cidadão carente, ele vai precisar
de cestas básicas, de alimentos, de material de higiene, de álcool gel, de máscaras. A grande pergunta é: o poder público, em ano eleitoral, pode fornecer para o cidadão bens materiais de forma totalmente gratuita? Vocês entenderam a problemática. Eu estou falando em ano eleitoral, tá certo? Então, a resposta é: em ano eleitoral, não é possível o poder público fazer a distribuição de bens de forma gratuita. Vocês entenderam o que eu falei? Não é possível. Em regra, a primeira afirmação é: o poder público não pode distribuir bens gratuitos à população. É a regra. Só que o artigo 73, parágrafo 10, ele coloca 3 exceções. É isso que eu quero falar com vocês. Ele diz assim: no ano em que se realizar as eleições, fica proibido a distribuição de bens, valores ou benefício por parte da administração pública. Esse é o primeiro ponto. Só que aí ele coloca o exceto, o famoso exceto do direito brasileiro. Ele exceto no caso de calamidade pública, exceto no caso de emergência ou de algum programa social que foi aprovado no ano anterior. O colega colocou esse problema: os prefeitos estão aproveitando e fazendo política com a Covid-19. Aí é onde está. Aí é que eu quero comentar com vocês. Nós temos 3 exceções que vocês já entenderam. O poder público, ele pode, se ele decretar o estado de calamidade ou de emergência, ele pode fazer a distribuição desses bens. Mas a pergunta que o nosso colega colocou lá, e aí uma colega colocou aqui: vai ser uma festa para os prefeitos. Nós temos que ter cuidado num dado. Ele pode distribuir os bens ao cidadão em estado de calamidade, estado de emergência. Correto? Correto. Só que essa distribuição, ela tem que seguir critérios objetivos. Não pode ser uma distribuição partidária ou a chamada distribuição via politicagem. Por quê? Porque, embora haja uma permissão, nós temos que fazer uma interpretação conglobante. Nós temos que ver todo o sistema do direito eleitoral. O artigo 73 da Lei 9.504/97, no seu inciso 4, ele vai dizer o seguinte: é proibido, no ano da eleição, fazer ou permitir uso promocional em favor do candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviço de caráter social custeado, subvencionado pelo poder público. Então não sei se vocês estão entendendo o que eu falei. Pode sim socorrer o cidadão, mas não pode fazer uso promocional dessa distribuição do bem, porque isso, ele entra na questão da conduta vedada. Conduta vedada. E se você nunca entendeu o que é abuso de poder político ou abuso de autoridade, toda violação ao artigo 73 da Lei 9.504, toda violação a uma conduta vedada ao agente público, ela se torna impreterivelmente um abuso de poder ou um abuso de autoridade. E aí o advogado ou o Ministério Público, interessante que eu estou vendo alguns advogados aqui, passou meu amigo Leopoldo, né, advogado. É interessante que no direito criminal, o promotor e o advogado, às vezes, eles contendem. Cada um está de um lado. Geralmente estão do lado, a não ser que o advogado esteja assistindo a promotoria. No direito eleitoral é tão espetacular que a mesma peça que o promotor vai interpor é a mesma que o advogado vai interpor também, representando um candidato, uma coligação ou um partido político. Então, olha o seguinte:
Isso aí cabe um ARCONV. Um ARCONV chama-se... É uma ação que combate as condutas, ação de reclamação de condutas vedadas, né? Tenham cuidado nisso. Toda ação eleitoral, um dia nós vamos falar aqui sobre ações eleitorais, ela tem um prazo inicial e tem um prazo final. E, na realidade, esses prazos são muito controvertidos. Vamos supor, a ARCONV, a ação de reclamação de condutas vedadas, ela segue o rito da AIG, que é a ação de investigação judicial eleitoral. É um pouco de gira, gente, mas é isso mesmo que eu estou falando. O eleitoral tem muito disso. Só que no livro de prática eleitoral aqui, eu sempre coloco todo o prazo inicial e todo o prazo final de uma ação eleitoral. A AIGE, há muita controvérsia. Exemplo, o Adriano Soares da Costa, ele defende que a AIGE só pode ser interposta após o registro da candidatura. Ok? José Jairo Gomes defende que o prazo inicial é entre as convenções e o registro de candidatura. Eu defendo aqui no livro a chamada teoria da mera conduta. Teoria da mera conduta. O doutor Leopoldo está perguntando ali, o pré-candidato pode fazer arrecadação de bens de primeira necessidade e distribuir em período de pandemia? Digo já, é outro ponto que nós vamos enfrentar. Muito bom a pergunta, tá bom? Então é o seguinte, eu defendo que essa ARCONV, essa AIGE, ela pode ser interposta quando houver o dano. Está acontecendo dano em janeiro, eu não preciso esperar o registro da candidatura, que vai ser lá a partir do dia 20 de julho, né, para poder entrar com essa ação. Mas eu sempre tenho humildade suficiente para citar a posição 1, posição 2, a minha posição e também colocar a posição do TSE. Se eu fosse você, advogado, promotor, juiz, eu seguiria a posição do TSE para você não trabalhar de graça, entre aspas. Eu acho que o direito eleitoral é estritamente prático, não dá para teorizar muito com eles, não. Tá bom? Mas o TSE diz o seguinte, a última posição do TSE foi no sentido que o termo inicial para o juizamento da AIGE é o registro de candidatura. O aconselhamento que eu dou lá no curso de prática eleitoral, já esquecendo que eu tenho um curso de prática eleitoral, é o único curso de prática eleitoral que está numa plataforma online. Quem quiser depois entra lá no meu Instagram, FDCUB, vai lá no direct que eu te passo informação como fazer esse curso eleitoral. Então o macete que eu dou é que o advogado ou promotor faça um PPE, que é um procedimento preparatório eleitoral, para colher as provas, e quando for na época do registro de candidatura, ele interponha a AIGE. Pergunta que foi feita do doutor Leopoldo, né, que o Lucas também falou aí, creio que possa sim, desde que não usem em proveito próprio. Olha só, a outra questão complicada a administração pública pode promover a distribuição de bens, pode, tem umas exceções, mas aí tem que seguir critérios objetivos, já falamos isso, tá certo? Agora, e o candidato que arrecada bens, e o candidato que, ou candidato não, tecnicamente é o pré-candidato, que vai distribuir bens. Agora nós não estamos falando mais da administração pública. Se você perceber, o artigo 73, parágrafo 10, ele fala administração pública. A pergunta do doutor Leopoldo foi, como aqui também está se falando, Vossa Excelência, eu já faço distribuição de cesta básica há 4 anos, tenho fotos dessa distribuição, posso continuar fazendo nesse período de pré-campanha? Pronto, todas as perguntas casam com o que o doutor Leopoldo perguntou também. A administração pública pode, com exceções. E o pré-candidato, ele pode distribuir essa cesta básica, ele pode entregar álcool gel, ele pode distribuir máscara. Estamos falando do tempo de pandemia. A resposta é bem simples. Isso aí é um dever de solidariedade humanitário que está até é um dever objetivo, um fundamento da nossa República Federativa do Brasil, que está lá no artigo 2º e 3º da Constituição Federal. O dever de solidariedade. Todos podem distribuir cesta básica e podem colocar bens. Agora tenham cuidado com o que eu vou falar agora. Você não pode
usar essa cesta básica e sair da seu caráter de solidariedade e aproveitar isso para pedir voto, pedir abstenção ou promessa de voto. Esse é o problema. O problema não está na distribuição de bens. Não está. O problema não está de você arrecadar dinheiro para fazer alguma distribuição de cesta básica e tal. O grande problema, e isso é um liame muito pequeno, muito tênue, é se alguém te denunciar dizendo que você está fazendo isso pedindo voto. Evidentemente que essa responsabilidade ela não pode ser presumida. Eu acho que seu dever cristão é fazer isso. Agora, se alguém provar que foi pedido voto, ali o Tiago está falando, é pedido de voto indireto ao meu ver. Aí é o seguinte, o grande problema que nós vamos ver aqui, que a consequência disso são duas, certo? Se você entregar um bem, o pré-candidato entregar um bem, e aí, em troca de voto, né? Primeira coisa, que existe um crime, que é do artigo 299 do Código Eleitoral. Só que a responsabilidade criminal eleitoral, aproveito para dizer que nós lançamos esse livro de Direito Criminal Eleitoral e também um livro de Processo Criminal Eleitoral. Todos vocês que não estão aqui, além de me seguir no Instagram lá, FDCUB, nós temos descontos para dar um código para você comprar o livro de Prática Eleitoral e Criminal. Então, vários outros livros que eu tenho. Mas a responsabilidade criminal, além de ser personalíssima, ela não pode ser presumida. Entendeu, amigo Tiago? Você falou aí indiretamente, não. A responsabilidade penal, criminal, eleitoral, ela não pode ser presumida. Tem que haver prova, ou seja, eu tenho que provar que você realmente está entregando essa cesta básica e que está trocando o voto por isso. Isso não é uma prova tão fácil, tá bom? O artigo 299 do Código Eleitoral, não é da lei, ele fala: dar, oferecer, prometer, solicitar, receber, para si ou para outro, em dinheiro ou dávida, ou qualquer outra vantagem, para obter voto ou dar voto para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. A pena de reclusão até 4 anos, cabe acordo de não persecução penal. Um dia nós vamos falar aqui com vocês sobre o acordo de não persecução penal, que eu tenho um livro de acordo de não persecução penal, coordenei lá com o Rogério Sanches e outros colegas lá na editora JH Mizuno, Juspod. E na JH Mizuno eu tenho um livro com um colega meu de acordo de não persecução penal, um livro de prática no Brasil, que na realidade é um show que os advogados criminalistas não se atentaram ainda para o direito penal consensual. Mas assim, inclusive esse crime, onde eu ministro palestra no Brasil, tem sempre uma dúvida. Quem pode cometer? Olha só é pré-candidato? A resposta é não. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Nós falamos aqui no direito eleitoral criminal e colocamos jurisprudência do TSE, que diz o seguinte: o delito em estudo pode ser praticado por qualquer pessoa, quer seja candidato, pré-candidato ou até mesmo por terceiro. Até porque, se não fosse assim, gente, eu era pré-candidato, eu dava o bem a uma terceira pessoa que não era, para que ela pedisse troca de voto em meu lugar. Mas uma outra dúvida que se coloca com esse delito é: qual é o tempo que começa a prática do crime de corrupção eleitoral do artigo 299? Será que isso é quando começar as eleições? Será que quando começar o registro da candidatura? Gente, isso já foi divergente, mas já foi superado, tá bom? O próprio TSE ele fala assim: descape assim perquirir o momento em que se efetivou o pagamento pelo voto, ou se o voto efetivamente beneficiou o candidato corruptor. Tá certo? Olha o que eu estou falando. Crime do artigo 299, que é a chamada compra de voto ou promessa de voto, pode ser cometido a qualquer momento, não tem problema. Só que, quando o candidato o pré-candidato distribui cesta básica em troca de votos, nós temos um outro problema, que é chamado arciso, ação de reclamação
de captação irregular de sufrágio, que está no artigo 41A da Lei 9.504. Ou seja, você trocar bens em pedido de voto tem uma consequência criminal do artigo 299 do Código Eleitoral, mas também tem uma consequência do artigo 41A da Lei 9.504. Com uma diferença. Enquanto o crime eleitoral pode ser a qualquer momento, né, o artigo 41A, só quem pode cometer é candidato, e essa ação civil eleitoral que caça o registro só pode ser interposta lá no registro, que provavelmente começa dia 20 de julho ou 5 de agosto. Bem, vamos evoluir mais. Estamos esquentando o debate. Uma outra coisa uma complicação que nós precisamos enfrentar é a seguinte: como fazer prévias partidárias, convenções partidárias em tempo de isolamento social e em tempo que algumas cidades do Brasil já vão decretar o lockdown. Não é um tema também fácil. Pegou todo o jurista de calça curta. Primeiro, quero que você entenda que existe uma diferença entre prévia partidária e convenção partidária. Alguma parte da doutrina confunde, mas isso é totalmente diferente. Prévias partidárias é uma coisa, convenção partidária outra coisa. Não dá tempo de explicar, lá no curso eleitoral tem um módulozinho só sobre convenções, que a gente está gravando agora no mês de maio, mas em síntese geral, a prévia partidária que é prevista no artigo 36A, inciso 2, da Lei 9.504, é que você faz o seguinte: tem um partido na sua cidade que tem várias pessoas e ninguém sabe quem vai ser candidato. Então o que acontece? Se faz uma prévia para saber quem é que vai disputar as convenções. Ou seja, nós escolhemos aqui 10 pré-candidatos entre os 100 para disputar as convenções que ocorrerão lá entre 20 de julho a 5 de agosto. Então, prévia partidária, você escolhe pessoas que vão disputar as convenções. Vocês entenderam? E tem várias diferenças, ou seja, as prévias partidárias podem acontecer a qualquer momento, tá certo? A convenção partidária tem um tempo certo, a partir do dia 20 de julho a 5, né? As previsões legais são diferentes, e tem várias diferenças que não vale a pena aqui, pela exiguidade do tempo, a gente falar, tá bom? Mas a grande questão é, como fazer essas prévias partidárias ou convenções partidárias em tempo de isolamento social? Olha, eu tenho uma novidade para vocês. O TSE vai decidir, anote aí, essa live vai ficar gravada aqui 24 horas, assistam depois, que são muita informação. O TSE vai decidir que essas prévias partidárias e convenções poderão ser feitas de forma online. Será feita pela internet. Hoje nós temos vários aplicativos aí que cabem várias pessoas. Então o TSE vai autorizar que essas prévias partidárias e convenções partidárias sejam feitas de forma online, através da internet. E por quê? Porque nós temos decretos em vários estados do Brasil e que não permitem aglomeração de pessoas. Então, na hora que você for permitir uma prévia partidária que inerentemente terá aglomeração de pessoas, as pessoas vão cometer o crime do artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução e a propagação de doença contagiosa. Tá certo? Olha que legal. Então, anote aí o que eu estou falando. O TSE vai autorizar que essas convenções sejam feitas pela internet através de aplicativos, tá bom? Bem, outro tema que eu acho que vocês estão curiosos para saber: coronavírus e a possibilidade do TSE adiar as eleições. E aí, o que vocês acham? É possível o TSE adiar as eleições de 2020? Eu já respondo. Não é possível. Anote isso também. Com certeza absoluta,
não é possível o TSE adiar as eleições de 2020. Eu falei o TSE. O TSE. Por quê? Porque, gente, a nossa Constituição, ela não é formal. A nossa Constituição, ela é analítica. Ela trata de tudo. Penal, processo civil, tributário, administrativo, previdenciário, trabalho, processo de trabalho, consumidor, direito de menor. Olha, sinceramente, um segredo que eu vou contar para vocês. Eu tenho mestrado em Direito Constitucional, mas eu não falo isso para ninguém, porque quem souber Direito Constitucional, eu acho que é débil mental, tá bom? Porque tem que saber tudo do direito. A nossa Constituição, ela é tão extensa que ela tem previsão de nome de rua. Você já percebeu isso? Você vai pegar o artigo 242, parágrafo 2º, e vai dizer que o Colégio Dom Pedro II é localizado na cidade do Rio de Janeiro. Que coisa! Nenhuma Constituição do mundo pode é coisa de louco. Então, o TSE não pode adiar as eleições, porque até a data das eleições é previsto na Constituição Federal. O artigo 29, inciso 2, fala que a eleição de prefeito e vice-prefeito será realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato. Ou seja, a Constituição Federal, ela diz qual é a data. Por isso que olha, cuidado no mal entendido, viu? Estou falando que o TSE não pode adiar as eleições. O que pode haver é uma emenda constitucional, e aí a função é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional terá que fazer uma emenda constitucional para alterar o artigo 29, inciso 2, tá certo? E aí sim pode ser alterada a data das eleições. Só que tem um pequeno problema. Uma mudança na data da eleição, ela causa mudança também no processo eleitoral? Eu estou perguntando isso porque vocês sabem do princípio da anualidade. Vamos já falar dele. A lei que alterar o processo eleitoral, ela tem que entrar em vigor 1 ano da sua publicação. Ou seja, no ano da eleição, não pode haver nenhuma lei que altere o processo eleitoral, porque vai causar uma surpresa. Tá bom? Mas é o seguinte, vamos ver lá. Professor Disseu, mas quer dizer, se mudar a data da eleição, não vai causar nenhuma surpresa, não vai causar atropelo à eleição. Vai sim. Nós temos várias datas no processo eleitoral, certo? Que se você mudar essa data, praticamente você vai causar uma bagunça generalizada e vai retirar direitos de candidatos. Exemplo, o artigo 8º da Lei 9.504 fala que o domicílio eleitoral tem que ser firmado 6 meses antes da eleição. Você tem que estar com a sua filiação partidária deferida 6 meses antes da eleição. Esses 6 meses antes da eleição foi no mês de março. Nós estamos no mês de maio. Já passou. Imagine na sua cidade que um candidato perdeu esse prazo. 6 meses antes da eleição. Se você alterar a data da eleição para dezembro, e eu acho que vai ser em dezembro, 6 meses antes da eleição será outra data. E quem perdeu o prazo terá uma nova chance. Então terá que haver uma mudança. Então tem várias datas que serão mudadas e causa aí um desconforto no processo eleitoral. E aí mais um problema. O princípio da anualidade é cláusula pétrea? Se for causa pétrea, não pode mudar. E eu digo com toda certeza. O princípio da anualidade está no artigo 16 da Constituição Federal e é uma cláusula pétrea. Por quê? Quando você olhar o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele fala, não será objeto de emenda tendente a abolir, inciso 4, os direitos e as garantias individuais. Direito e garantia individual está no artigo 1º até o artigo 17 da Constituição Federal. Então, o artigo 16, ele é um direito fundamental, tá certo? Portanto, ele é uma cláusula pétrea. Espera aí, professor Disseu. Então, se o princípio da anualidade é uma cláusula pétrea, não pode ser alterado,
como é que nós vamos permitir que uma norma eleitoral seja editada no ano da eleição e atropele o princípio da anualidade. Gente, nesse livro aqui, Direito Penal, Tratado Doutrinário de Direito Penal, que eu coloquei mais de 100 posições doutrinárias, eu faço uma exposição sobre o princípio da proporcionalidade, que nada mais é uma forma de solucionar o conflito de princípios constitucionais. Ou seja, nós vamos ver aí claramente um choque entre o princípio da anualidade, que é cláusula pétrea, é um princípio constitucional, e também com o princípio da normalidade das eleições, que é um dos principais princípios do direito eleitoral, que está lá no artigo 14, parágrafo 9º, normalidade das eleições. E aí, se você fizer uma eleição no tumulto como esse está, com pandemia, se você não puder patrocinar o debate entre os candidatos, se não puder fazer a propaganda de forma eleitoral, a eleição não é normal. Atropela totalmente a forma de normalidade da nossa eleição. Então, nós temos um choque. Anualidade, que é cláusula pétrea, princípio da normalidade das eleições, que também é cláusula pétrea. Quem vai prevalecer? Então, eu entendo que na ponderação dos princípios, os dois sendo cláusula pétrea, é possível entender que o princípio da anualidade, ele é colocado no direito brasileiro para evitar mudanças casuísticas, mudanças oportunistas, que cause uma normalidade num pleito eleitoral democrático. Então, nós estamos aqui, essa mudança não é uma mudança oportunista, é uma mudança que vai realmente patrocinar uma normalidade no pleito eleitoral. Então eu acho que no conflito de princípios vai prevalecer o princípio da normalidade e será possível adiar as eleições. Tenho a impressão que será para dia 6 de dezembro, primeiro final de semana de dezembro. E é possível também, olha só a novidade, que essa eleição seja fracionada. Exemplo, você pode fazer para diminuir a aglomeração das pessoas a eleição em 6 dias. Você pega 30 dias, divide por 6, né, de segunda até sábado, né, e aí o que acontece? Você vai colocar as datas de aniversário. Exemplo, quem nasceu do dia 1º ao dia 5, vota na segunda. De 6 a 10 na terça. Na quarta-feira, de 11 a 15. Então você faz a eleição em 5 dias e diminui, em 6 dias, e diminui significativamente a aglomeração das pessoas. Essa é uma solução para se fazer a eleição esse ano. Infelizmente, numa visão muito otimista, eu sou muito otimista. Todo dia eu estou fazendo um episódio Crises lá no Instagram para aumentar a estima do brasileiro, para que a gente não fique com a Covid mental, de tanta notícia ruim. Mas nós sabemos que nós só vamos vencer essa guerra, tá certo? Com uma vacina. Se inventar um remédio, mesmo com um remédio que vai sair daqui a um mês, tá certo? Ninguém vai querer se contaminar para depois tomar remédio. A segurança só vai se dar com a vacina. Uma vacina, o protocolo da vacina é humano, tá certo? E aí, com a visão muito otimista, a gente teria uma vacina, talvez aí no segundo semestre, no mês de novembro, né? E aí normalizava tudo. Mas assim, a eleição agora para ser no mês de outubro está muito complicado. Provavelmente ela será adiada para dezembro, tá bom? Professor disse, mas pode adiar para 2021? Aí nós temos um outro problema que nós vamos ter que encerrar a nossa live. Nós estamos passando do nosso tema, mas nós vamos enfrentar esse tema ainda. Muito rápido. Olha só. Para 2021, alguns autores ainda defendem se for para colocar pelo menos 2 meses. Eu tenho alguma restrição. Pelo seguinte, que é um outro tema que nós vamos colocar agora. É possível unificar as eleições para 2022? 2022 nós temos eleição para presidente e também para governador, deputado federal e estadual. Um deputado, no dia 23 de março, ele propôs uma PEC para unificar as eleições
para 2022, alegando duas coisas, que não é possível fazer esse ano, em virtude da Covid-19, e também não é possível, é até melhor 2022, porque fica muito mais barata a eleição para o país. Isso é um argumento prático. Argumento prático eu uso um também. Barato é ditadura, porque o regime democrático é o mais caro do mundo. E quando você faz uma eleição unificada, tem um problema. Todo o debate vai ficar lá em cima, na eleição para presidente. Um debate macro, segurança pública, ambiental, tal. Ou seja, o povo vai acabar elegendo até um prefeito sem saber quem é. Tá bom? Já faz isso na prática hoje. Então, a eleição municipal, o debate é muito localizado, é na rua, é no bairro, é na praça. É um debate totalmente diferente. Tá bom? Então, eu entendo que a democracia realmente é cara. Isso não é um argumento. Agora, teoricamente, dentro da teoria, nós temos um problema. Não é possível juridicamente adiar as eleições para 2022. Não é possível unificar. Por quê, professor Disseu? Principal princípio do direito eleitoral e constitucional e de um regime democrático chama-se soberania popular. Está lá no artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição, que diz: todo poder será exercido por meio dos seus representantes. Todo poder emana do povo e será exercido por meio dos seus representantes eleitos. Os prefeitos atuais, eles têm um mandato que não é dele, é do povo. Eles exercem representando uma outorga popular determinada, repito, por prazo determinado previsto na Constituição Federal. Porque o artigo 29 da Constituição Federal, ele fala que o mandato são 4 anos. Então, quem foi eleito agora recebeu uma autorização popular para exercer o poder do povo por 4 anos. A eleição foi essa. Se você adia por 2, esses 2 anos aqui não receberam a outorga popular. Então viola o princípio da soberania popular, que é o principal princípio de um regime democrático. E aí não é possível fazer essa unificação da forma que foi proposta. Se quiser unificar, a proposta seria fazer eleições para que as pessoas se elejam por 2 anos. O prefeito e o vereador se elejam para 2 anos e aí, em 2022, teriam um mandato geral, que eu não acho viável na prática, porque vai pulverizar o debate. Mas que, teoricamente, seria possível unificar, fazendo a eleição para 2 anos e unificava lá totalmente. Agora vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Já entenderam? Atenta contra o princípio da soberania popular, você exerceu um mandato de 2 anos sem ter a outorga popular, sem ter autorização do povo, porque todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Bem, deram 30 minutos para falar com vocês. Muito rápido, estouramos 8 minutos, daqui a pouco vai cair, mas convidar vocês para ir para a minha live, para meu perfil do Instagram também, FDCUB, tá bom? Todo dia eu estou colocando um episódio crise para aumentar a sua estima, todo dia eu estou colocando também algum vídeo com a dica eleitoral no FDCUB. Não esqueça também que você que não adquiriu ainda o livro de prática eleitoral, o livro será sorteado daqui a pouco, né? Que fica por aí, que o Rafael vai dizer quem foi sorteado, dos 50 que estão aqui no final. E se você quiser adquirir qualquer livro meu com desconto, manda uma mensagem lá no meu direct, que eu te dou um código para você comprar livro meu em desconto, tá bom? E daqui a mais ou menos 15 dias nós vamos voltar para conversar com vocês. Vou conversar aqui com a editora a JH Mizuno, para parte dos concurseiros, a gente fazer um grande debate sobre os 10 erros que os concurseiros não podem cometer sob pena de serem simplesmente reprovados. Tá bom? Muito bom, muito honrado com todos vocês. Até uma próxima. Tá legal? Tchau!
Isso é errado.